Muitos de vocês ainda não sabem direito o que são barras de Access ou Access Consciousness. É um assunto que ainda é muito novo aqui no Brasil, alguns países já têm há mais tempo, né? E eu quero apresentar um pouquinho para vocês e explicar um pouco mais o que eu tenho percebido com as minhas classes e com os atendimentos que eu faço. E ainda ampliar um pouco mais para dizer o que é o Access Consciousness. Meu nome é Cristina Micalquenas. As pessoas me chamam de Cris. Eu sou psicóloga, eu sou coach, já fiz biologia, comecei tudo com a biologia lá atrás, né? E nesse caminho fui aprendendo coisas que eu achava interessantes, gostava muito de espiritualidade, fui aprender tarô, astrologia, numerologia, todos os dias da vida eu aprendi. E através desses cursos eu caí na psicologia também. Então, depois da biologia, fiz a psicologia e eu queria saber mais qual é o funcionamento da mente, qual que é a ligação da mente com o corpo e por que tudo isso e como que a gente pode viver melhor, como a gente pode expandir nossa consciência e desenvolver dons, talentos que nós ainda não temos para viver de uma maneira melhor. Como se desbloquear e conseguir realizar uma vida saudável, ter relacionamentos bons e saudáveis com as pessoas, manter a saúde. Que mais? Manter uma vida alegre, ser feliz. E isso agregava no meu trabalho como psicóloga, como terapeuta. Trabalhei muito tempo com a parte corporal, terapia corporal, porque o corpo diz muito e se de repente não vai através da mente, a gente consegue fazer a transformação através do corpo. O corpo me ajudou muito, porque se a gente não consegue, às vezes, lidar no nosso mental, no nosso corporal, o caminho é mais fácil, porque o corpo não mente. O corpo fala muito com vocês. Muitas vezes nós não aceitamos o que ele fala, vem uma dor, vem um problema e a gente, não quero ver, vou tomar remédio, só que eu não vou compreender o que está por trás disso. Qualquer dor, qualquer coisa no corpo é um alarme. E se você olha carinhosamente, com presença na sua dor, você consegue entender o que tem por trás dessa dor e consegue fazer uma transformação na sua vida. Aquilo que está incomodando, muitas vezes não é seu problema físico, é uma situação de vida ou alguma coisa interna dentro de você que está na hora de mudar, fazer uma mudança. E essa é uma das coisas também que eu apreciei muito no Access. E com o passar do tempo, eu fui percebendo que todo esse processo terapêutico era um processo muito lento, às vezes muito dolorido, as pessoas sofriam, muitas desistiam porque não tinham paciência e não viam realmente uma transformação rápida e real na sua vida. Elas até se transformavam, ficavam um período mais aí presentes, só que aos poucos elas iam voltando o padrão antigo e não havia uma transformação real de comportamento e da própria pessoa. A partir daí eu descobri o coaching, o processo de coaching, que é um processo que ajuda você a criar metas e você chegar nas suas metas de maneira muito mais fácil. Porque você sabe o que você quer e você sabe como chegar lá. E você cria toda uma estrutura, todo um caminho para chegar onde você quer. Só que o que acontecia? No meio do processo, você se deparava com crenças limitantes, crenças que você tem. Então, o que acontece? Essas crenças impedem você de ir adiante. E aí fiquei atrás, como que eu posso ajudar os meus clientes a ir além, fazer mais?
E eu estava procurando que outra técnica que eu vou aprender, me especializar para ajudar nessas crenças limitantes. Eu estava em dúvida entre a PNL, que funciona, que eu acho fantástico, que toda a minha formação de coaching eu aprendi muitas coisas da PNL, que é trabalhar com a mente, com a linguagem e panorama neurosocial, muitas técnicas inovadoras. Aprendi também muita coisa sobre constelação familiar, que é trabalhar com campo de energia. Mas de repente surgiu assim, sabe quando que surge do nada e dentro de mim uma luzinha assim começou a brilhar, tipo assim, nossa, isso é interessante. Quando eu ouvi falar de barras de Access ou Access Consciousness, e aí eu fui atrás do que é isso. E realmente é uma técnica que ajuda a desbloquear as crenças limitantes e os pontos de vista fixos. E além disso, ela deixa a tua mente tranquila. Então a primeira sensação que eu tive depois de uma sessão de barras de Access, a minha mente, que era assim um turbilhão de pensamentos, ela parou. Parou mais do que quando eu medito. Então é um efeito de diminuição das ondas mentais. E a ciência já está provando isso, já existem alguns estudos científicos sobre isso. E hoje em dia eu tenho trabalhado muito com as ferramentas do Access Consciousness. Além do que é mais conhecido, que são as barras de Access, existem infinitas ferramentas dentro do Access e ele auxilia muito, tanto nos meus processos terapêuticos, nos meus atendimentos de coaching. Então são ferramentas que agregam o meu trabalho. Então, hoje em dia, a maioria das pessoas conhece barras de Access. E quem não conhece, o que é isso? Para que servem barras de Access? O que é? Elas servem para depressão, estresse, ansiedade, déficit de atenção, crianças especiais, pensamentos suicidas, estresse, ou apenas para limpar a sua mente e trazer mais equilíbrio para o seu corpo, equilíbrio emocional, equilíbrio mental e equilíbrio físico. Relaxar a mente, desestressar. E nos dias de hoje nós recebemos uma carga de informação gigantesca. E no fim do dia você está exausto. Principalmente quem trabalha com a mente, tem horas que é muito interessante você ter alguma técnica para acalmar totalmente e voltar a funcionar de maneira mais eficaz. Eu vou dar um exemplo muito simples. Todos vocês hoje em dia têm celular. E muitas vezes o celular de vocês enche a memória. Enche de quê? De imagens, de filmes, de mensagens e ele trava. Por quê? Porque ele está cheio e ele fica limitado. E de tanto em tanto é interessante fazer uma limpeza na memória RAM do celular. Essa limpeza eu posso comparar com as barras de Access, que é uma ferramenta do Access, uma das técnicas. E normalmente é a técnica que mais as pessoas chegam no Access através das barras de Access. Mas existem outras portas além das barras que você pode começar a conhecer e utilizar as técnicas do Access. Access Consciousness, acesso à consciência. Então, são ferramentas de expansão da sua consciência. Quanto mais consciente, mais livre você é. Mais conhecendo a si mesmo, a vida e ao seu funcionamento, mais você consegue funcionar melhor, ter mais possibilidades, perceber mais coisas e realizar mais coisas no mundo.
Então, são ferramentas que você pode agregar em qualquer área da vida, em qualquer profissão e também no seu dia a dia, como uma mãe cuidando dos filhos, nos relacionamentos interpessoais, nas profissões, um advogado com seus clientes, um médico com seus clientes, um acupunturista, um professor. Então, são ferramentas que ampliam mais a consciência para você viver cada vez mais no presente, estar presente fazendo a sua atividade, estar presente percebendo o seu cliente, percebendo o outro na sua frente, e com isso tudo fica mais fácil. Como que eu vou usar isso no meu dia a dia? Como que eu vou usar isso na minha profissão? Muitas pessoas pensam que fazer o curso de barras de Access é para apenas virar terapeutas que vão aplicar sessões de barras de Access. É muito mais que isso. É um início de uma grande transformação de vida através do acesso à sua consciência. E acessando a consciência, você vai trabalhar o seu julgamento, a autocrítica, como você recebe a crítica dos outros e o julgamento dos outros. O que acontece com você? Você concorda e se alinha ou você reage e fica mal? Então essa é uma das coisas que nós vamos trabalhar muito. Vamos também trabalhar as crenças limitantes. Sabe, todas aquelas crenças que você foi comprando dos outros, aquelas verdades que você foi pegando dos seus pais, da sua família, dos professores, da sociedade. Então você vai assimilando tudo isso. Muitas delas são boas, mas outras não servem mais para a sua vida. Talvez serviram em uma época lá no passado. Talvez serviu para sua mãe ou para sua avó, para sua bisavó. Mas de repente isso é passado para você como se isso fosse verdadeiro e você usa até hoje. Um exemplo, ganhar dinheiro é difícil. Como ganhar dinheiro é difícil? De repente seus avós passaram por essas dificuldades, que depois os seus pais também passaram e você recebeu toda essa informação. Mas será que ganhar dinheiro é difícil? Ou será que é difícil se você acredita que é difícil? Existem pessoas que não acreditam que ganhar dinheiro é difícil, ganham dinheiro facilmente e vieram também de famílias humildes, mas a crença deles não é limitante. Eles acreditam que ganhar dinheiro é fácil, então o dinheiro será fácil para eles. Então, sabe, essas crenças serão trabalhadas. Os pontos de vista fixos. Só pode ser assim, só é desse jeito. Toda vez que você define, você contrai, você fecha, menos possibilidades na sua vida. Você está restringindo os seus horizontes, em vez de apenas abri-los. Nossa, quantas possibilidades que eu tenho na minha vida. Então, o Access vai tirar você desse espaço que você tem vivido de forma limitada até então e mostrar, facilitar você a entrar num espaço de maiores possibilidades. Durante o curso de barras, muitas ferramentas vão ser apresentadas para vocês e você vai perceber em você aquelas que você pode usar e realmente vão facilitar a sua vida. Eu posso dizer que eu tenho usado elas, muitas delas no início do curso eu falei, será que esse negócio funciona? Que coisa estranha, porque é muito diferente, é um curso que ele não é racional, não é mental, não é para a tua mente lógica, é um curso feito para a tua mente irracional. Então você nunca trabalhou com a sua mente racional. Você sempre quer definições, quer fórmulas, quer estruturas. E até então você trabalhou nisso. E agora eu te pergunto, desta maneira, cheia de formas, estruturas, regras e limites, isso tem funcionado na sua vida? Ou
você quer experimentar alguma outra coisa que pode ampliar muito mais os seus horizontes e facilitar a sua vida. Então, eu tenho percebido, meus alunos têm percebido e meus clientes têm percebido que é possível entrar num outro espaço. Sim, é um espaço diferente. Então, no começo, você pode até estranhar. Normalmente, as pessoas chegam, eu cheguei cheia de julgamentos. Ainda tem coisas que eu ainda julgo. Eu tento analisar, eu tento definir, eu tento colocar assim, comparar. Só que toda vez que eu comparo, analiso e limito, eu estou me cristalizando e ficando longe de mais possibilidades. Cada vez que eu começo a usar mais as ferramentas que eu aprendi, mais eu amplio. Então, que ferramentas que são essas que você vai aprender no curso? São o mantra do Access, o ficar na pergunta. As perguntas são muito poderosas. Nós queremos só respostas. E nós queremos como, quando, onde, de que jeito. Sabe, todas aquelas respostas que vão remetendo ao passado, a tudo que você já aprendeu. Então, existem perguntas que elas ampliam as suas possibilidades. No coach, nós chamamos perguntas poderosas. E no Access, nós chamamos ficar na pergunta, ser a pergunta. Outra ferramenta, o enunciado aclarador, que essa é uma frase meio engraçada, que no início eu falei, nossa, mas será que funciona? Hoje eu estou vendo que funciona. Essa frase para o looping mental, ele dá um corte, ele quebra um padrão. Na PNL existem ferramentas também para quebrar o padrão e parar, para você fazer algo novo, colocar um comportamento novo. E o enunciado aclarador faz isso e vocês vão aprender a utilizar o enunciado aclarador. Como pode melhorar? Essa é uma frase que a gente usa muito. E vocês vão ver, vocês podem começar a usar agora. Não importa se uma coisa é ótima que aconteceu, você pode perguntar, como pode melhorar isso? Ou se é algo assim horrível que aconteceu, como pode melhorar? Então, sempre há uma possibilidade de melhora. Outra coisa que nós vamos trabalhar muito é o julgamento. Parar de julgar os outros e parar de se auto-julgar, de se autocriticar. Você vai aprender a ser o interessante ponto de vista. Apenas um interessante ponto de vista. E as coisas ficam muito mais leves. Aí, falando de leve e pesado, existe uma ferramenta chamada leve e pesado, que você vai aprender e vai treinar durante o curso para fazer escolhas na sua vida. Vai aprender a frase louca, que é uma frase muito interessante para também quebrar padrões. Vai aprender sobre como lidar com os BKMX. Vai aprender as barras de Access, que são os 32 pontos na sua cabeça, e esses 32 pontos estão relacionados com vários assuntos da vida. Por exemplo, dinheiro, controle, poder, sexo, envelhecimento, corpo, comunicação, tristeza, alegria, criatividade. Então, vários pontos, e nesses pontos vocês têm essas crenças limitantes, essas considerações, e ao tocar suavemente esses pontos, toda essa energia dos pontos de vista fixos sobre esses assuntos vão começar a se dissipar. Então, é uma técnica corporal, que são esses pontos que nós tocamos, e também utilizamos técnicas verbais, fazendo os processos verbais. E nesses processos verbais, nós ajudamos a sua mente, damos uma volta na sua mente lógica para quebrar um padrão e você poder se abrir para um novo comportamento, para mais possibilidades. Você vai aprender a seguir a energia, porque nós vamos começar a trabalhar com energia. E você vai se abrir também para receber. Que normalmente na nossa vida nós recebemos muito poucos.
nós criamos muitas barreiras, nós criamos muitos nãos. E desse jeito eu não quero, desse jeito não pode, eu só posso receber de fulano, de ciclano. Então você vai começar a perceber o que é isso, o que é o verdadeiro receber e se abrir para receber mais e mais da vida. No curso também será dado o exercício do timo, será ensinado a saída pela esquerda do cenário, e também o sistema de sequência trifásico. Então, é um curso que não são apenas as técnicas que você vai utilizar na cabeça. Então, metade do curso, a primeira parte do curso, antes de aplicar a técnica propriamente dita das barras, você vai se trabalhar e receber todas essas ferramentas para a sua vida. Então, o objetivo do Axis, o objetivo das barras, não é você ficar dependente de um terapeuta, é você ter autonomia. As barras, você pode correr as barras sozinho, determinar que as barras comecem a correr para você fazer toda essa limpeza. E você vai aprender como fazer isso. O que eu vou adquirir no final do curso? Você vai adquirir toda essa sabedoria e toda essa técnica para você aplicar em outras pessoas, se auto-aplicar e também trabalhar profissionalmente como praticante de barras de Axis ou Axis Practitioner, barras Practitioner. E você vai receber um diploma reconhecido em mais de 170 países, onde você pode trabalhar como terapeuta de barras de Axis. E além disso, eu também vou falar um pouco mais de outros cursos do Axis, quais são as outras possibilidades que existem. Então, esse é apenas um pouquinho, esse é o início. E fica o convite para vocês, se vocês querem realmente fazer uma mudança na sua vida, a trazer mais consciência, a transformar essa vida difícil, pesada, numa vida mais leve, com mais facilidade e mais consciência, eu recomendo, faça um curso de barras, ou comigo, ou com qualquer outro facilitador de barras de Axis. Existem muitos pelo Brasil e pelo mundo, tá? Então, esse é o convite. Eu agradeço muito a oportunidade de poder partilhar esse conhecimento com vocês. Beijo e até mais!